Olá, professor. Espero que você esteja bem. Meu nome é Felipe Goldoni e essa é a minha atividade de recuperação continuada na matéria de acionamentos elétricos. Bom, inicialmente, primeiro exercício, nós temos os dados pelo exercício. Então, a gente vai ter um motor de excitação separada, uma carga com uma característica de torque variável, onde esse torque vai variar com o quadrado da velocidade. Na entrada, a gente vai ter um retificador de onda completa, com uma tensão de entrada de 380 RMS, uma resistência de armadura de 2,25 ohms e um confluxo de 2,5. Primeira parte do exercício, então, nós devemos calcular os ângulos de disparo α1 e α2 para o sistema operar com as velocidades em 150 RPM e 675 RPM, os pontos P1 e P2. Bom, inicialmente, para a gente conseguir calcular esses valores de alfa, a gente precisa achar alguns valores antes, e o primeiro deles é o cálculo da força contra-eletromotriz, que pode ser feito a partir desta forma abaixo, onde a força contra-eletromotriz é igual ao K-fluxo vezes a velocidade. Para a nossa primeira velocidade de 150 RPM ou 15,7 rádios por segundo, a gente vai chegar que o EA1 vai ser 39,27 volts. E para a nossa segunda velocidade de 70,68 rádios por segundo, o EA2 será de 176,71 volts. Dessa forma, a gente pode ir para o próximo cálculo necessário para a gente encontrar os alfas, né, que seriam os cálculos da corrente de IA. Então, para o primeiro caso, a gente vai utilizar as fórmulas do torque e a gente vai encontrar que no primeiro caso o torque vai estar valendo 27,46 Nm. Então, esse é o valor de torque que a gente precisa ter para que a gente atinja a velocidade que a gente gostaria. E, tendo em vista essa primeira fórmula aqui, onde o torque é igual ao K-fluxo vezes o IA, fazendo as nossas devidas substituições dos valores de torque e K-fluxo, a gente vai chegar aqui o valor de IA para o primeiro caso vai ser de 11 amperes, e para o segundo caso, na segunda velocidade, a gente vai ter 30 amperes, sendo uma velocidade maior. Então, agora nossos cálculos eles estão fazendo sentido dentro do que a gente espera. E, por fim, quase por fim, a gente vai fazer os cálculos de VA que serão necessários para que a gente consiga chegar nos parâmetros de velocidade que a gente quer, nos pontos de operação que a gente quer. Então, fazendo a malha do nosso circuito no motor de excitação interna, de excitação separada, a gente vai ter que VA vai ser igual a RA mais o EA. A gente já tem calculado o IA para os dois casos e IA para os dois casos. Fazendo as devidas substituições, a gente chega aqui, para a gente conseguir atingir a velocidade 1, a gente precisa de um VA de 64 volts. E para atingir a segunda velocidade, a gente vai precisar de um VA de 244,21 volts. Então a gente vai estar precisando de mais energia para atingir uma velocidade maior. E como a gente vai ter um retificador de onda completa controlado na entrada, para a gente conseguir chegar nesses valores de VA e variar a velocidade conforme a gente quer, a gente vai controlar pelo ângulo alfa. E para encontrar o ângulo alfa, a gente pode usar essa fórmula aqui, que relaciona o VA, a tensão que está entrando dentro do retificador e o cosseno alfa, e fazendo algumas alterações, a gente acha que o cosseno alfa é igual a esse VA sobre vezes π sobre 2 raiz de 2 vezes VA. No nosso primeiro caso, então, a gente vai ter que o cosseno alfa vai ser igual a 0,1,87, e isso vai dar um ângulo alfa 1 para a gente de 79,22 graus. E no segundo caso, substituindo o valor de VA, a gente vai chegar aqui o cosseno alfa igual a 0,713, que vai nos dar o ângulo de 44,45 graus. Então, os ângulos estão encontrados. Na segunda parte, o exercício pede para a gente esboçar a curva característica de velocidade versus torque, indicando os pontos P1 e P2 referentes aos ângulos, e demonstrar se o ponto de P1 é estável. Bom, aqui eu plotei as nossas curvas. Então, o perfil do motor, a curva de perfil do motor foi baseada nessa equação aqui, que é basicamente a equação do motor que a gente tinha lá no começo, só que eu já fiz as devidas alterações, deixei o VA fixo e variei, fui calculando os valores de velocidade conforme o torque foi aumentando. E a gente chegou, então a gente vai ter o perfil do nosso motor e o perfil para as duas cargas, né? As duas curvas que foram calculadas a partir desse parâmetro aqui. Então, plotando os gráficos, a gente vai encontrar as duas curvas, e a intersecção entre as curvas de perfil de motor e de carga serão os nossos pontos de operação. Então aqui a gente vai ter o nosso
primeiro ponto de operação, que é onde o motor ele vai estar com aquela velocidade de 15,7 radianos por segundo, e a gente pode observar aqui que em y, que é a velocidade angular, a gente está tendo 15,88 e a gente tem 15,7 aqui, que era onde a gente gostaria de trabalhar com 27 Nm de torque. Então a gente conseguiu chegar em ambos os pontos. E para verificar a estabilidade desse ponto, a gente pode apenas observar o gráfico e entender que quando aqui a velocidade está sendo aumentada, o torque está aumentando junto. Então, quando a gente tem um torque maior, essa velocidade, esse torque maior vai se contrapor contra a velocidade e vai trazer nosso ponto de operação de volta para cá. E mesma coisa ao contrário, quando a gente tiver uma velocidade menor, a gente vai ter um torque menor também. Com um torque menor, a velocidade ela aumenta, então a gente tem menos força para contrária, né? A gente não tem menos carga no caso, né? Então a velocidade ela aumenta. Então, em ambos os pontos, a gente, só de observar o gráfico, já pode verificar a, a estabilidade. E na terceira etapa, então, a gente muda o ângulo de disparo para 5π/6. E o que vai acontecer? Se a gente fizer a conta do VA agora, alterando o ângulo de disparo, a gente vai ver que o VA ele vai estar negativo, né? Então, a gente vai ter a inversão da corrente IA. No caso do motor de excitação separada, quando a gente tem a inversão de A e F continua positiva, a gente então está operando em frenagem regenerativa, que é quando a carga vai fornecer energia para a fonte, né? Então a gente vai ter uma operação contrária, a gente vai estar fornecendo energia para a nossa fonte, em vez da fonte fornecer energia para girar o motor. E isso vai ocorrer até que esse VA ele volte a ser maior do que o EA, no caso, né, a força contrata motriz, e o motor ele inverta o seu sentido, né? Então ele vai continuar, ele vai virar, a gente vai ter a frenagem generativa até que o motor pare e inverta o sentido. Então é essa mudança que ocorre quando a gente tem a mudança do alfa para 5π/6. Aí na segunda etapa do exercício, a gente deveria analisar as formas de controle de acionamento de 4 tipos de motores diferentes: excitação separada, série, shunt e o de imã permanente, fazendo algumas considerações. Então, para a gente começar, o primeiro, a gente tem o excitação separada, que ele é muito bom, porque a gente consegue controlar o campo e a armadura de formas separadamente, e dessa forma a gente também pode fazer o controle da velocidade por ambos. Se a gente fazer a variação, o controle pela variação da tensão de armadura, a gente consegue controlar a velocidade para cima e para baixo, mas apenas em valores abaixo dos nominais. Então a gente não consegue trabalhar com a máquina operando acima do valor nominal, variando a tensão de armadura. Porém, se nós fizermos a variação da corrente de campo, a gente sabe que a relação abaixando o fluxo, a gente tem uma velocidade maior. Então, se a gente conseguir abaixar essa corrente, a gente vai estar diminuindo o fluxo e logo a gente vai ter velocidades maiores. E essas velocidades podem ser maiores que as nominais. Então, a gente pode ter um controle de velocidades acima do nominal se fizermos o controle pelo campo. Isso no caso da máquina de separação separada. Na máquina série, a gente já não tem mais essa separação de fontes. Então, o que está sendo alimentado, o campo que está alimentando o campo, também está alimentando a nossa armadura, né? Então, a nossa estratégia de controle vai ser simplesmente a variação de tensão de entrada. É a única coisa que dá para fazer, já que a gente não pode adicionar nenhuma resistência nem nada, a gente não tem um controle direto do campo. Então, neste caso, a gente vai só conseguir variar a tensão de entrada e para valores abaixo dos nominais. No caso da máquina shunt, a gente tem a mesma situação da série anterior, mas de uma forma diferente, né? Porque essa tensão aqui ela está alimentando, a gente vai ter as duas correntes iguais, né? E essa tensão aqui ela vai estar alimentando diretamente o nosso campo e o nosso RA. Se a gente fizer o controle pela tensão de entrada, o que vai acontecer? Se a gente tentar aumentar a velocidade, a gente gostaria de aumentar a tensão aqui. Só que se a gente, no caso a armadura, né, a parte da armadura, a gente vai tentar aumentar a tensão. Só que o que vai acontecer? Quando a gente aumenta a armadura, nesse caso, o campo também vai ser aumentado junto. Então a gente vai ter duas coisas se contrapondo. Então, uma grande variação de tensão vai provocar uma pequena variação de velocidade, já que a gente tem o campo e a armadura se contrapondo, fazendo esse contraponto. Então, a estratégia de controle numa máquina shunt ela é mais complicada,
E a gente também pode ter a saturação do campo, então a gente tem uma faixa de controle limitada em relação a isso. Mas a gente pode fazer o controle pela tensão de entrada. Só apenas tem que se atentar nesses dois pontos. O controle vai ser limitado e a variação que a gente causa na velocidade em relação à tensão, ela é muito pequena. E, por último, a gente tem a máquina de ímã permanente, que é onde, nesse caso, o nosso fluxo ele vai ser constante. Então, a gente consegue fazer o controle utilizando apenas o VA, a tensão de armadura, que vai estar entrando na máquina. E, nesse caso, também a gente não vai ter como controlar para valores acima dos nominais por conta do campo, né? A gente não tem controle do campo, então dessa forma a gente consegue trabalhar apenas em valores abaixo dos nominais, variando a tensão de armadura. Era isso, professor. Obrigado.